O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Sexto dia de batalha. Capítulo 75. Novo dia. Pandavas lutam em formação Makara, um animal aquático lendário parecido com um jacaré. Sanjaya disse: tendo descansado por um tempo, ó rei, ambos os Kurus e os Pandavas, depois que a noite tinha passado, mais uma vez saíram para a batalha. E então alto foi o tumulto, ó rei, que proveio de poderosos guerreiros em carros enquanto eles se preparavam para o combate, e de elefantes enquanto eles estavam sendo equipados para o conflito, e da infantaria enquanto eles colocavam suas armaduras, e de cavalos também, ó Bharata. E o clangor de conchas e a batida de baterias se tornaram ensurdecedores em todas as partes do campo. Então o rei Yudhishthira dirigiu-se a Drishtadyumna e disse: ó o poderosamente armado, disponha as tropas na formação de combate chamada Makara que oprime o inimigo. Assim endereçado pelo filho de Prita, aquele poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, aquele principal dos combatentes em carros, emitiu a ordem, ó grande rei, para os guerreiros em carros formarem a ordem de batalha Makara. Drupada e Dhananjaya o filho de Pandu formaram a cabeça daquela formação de combate, e Sahadeva e aquele poderoso guerreiro em carro Nakula formaram seus dois olhos. E o poderoso Vimazena formou seu bico. E o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi, e o Rakshasa Ghatotkasha, e Satyaki, e o rei Yudhishthira o justo, estavam posicionados em seu pescoço. E o rei Virata, aquele comandante de uma grande divisão, formava suas costas, apoiado por Drishtadyumna e um grande exército. E os 5 irmãos Kekaya consistiam seu flanco esquerdo, e aquele tigre entre homens, Drishtaketu, e Shekitana de grande destreza, posicionados no flanco direito, estavam colocados para proteger aquela formação. E seus 2 pés, ó monarca, eram constituídos por aquele poderoso guerreiro em carro, o abençoado Kuntiboja, e Satânica, apoiados por um grande exército. E aquele grande arqueiro, o poderoso Sikandim, cercado pelos Somarcas, e Iravati, estavam posicionados no rabo daquela formação Makara. E tendo, ó Bharata, formado sua magnífica ordem de batalha, os Pandavas, ó monarca, equipados com armadura ao amanhecer, novamente se mantiveram em posição para a batalha. E com elefantes e corcéis e carros e infantaria, e com estandartes erguidos e guarda-sóis levantados, e armados com armas brilhantes e afiadas, eles procederam rapidamente contra os Kauravas. Então teu pai Devavrata, observando o exército Pandava assim organizado, dispôs seu exército, ó rei, em formação de combate contrária, seguindo a forma de um enorme grou. E em seu bico estava o filho de Bharadvajadrona. E Asvatama e Kripa, ó monarca, formavam seus 2 olhos. E aquele principal de todos os arqueiros, Kritavarma, unido com o soberano dos Kamvojas e com os Valikas estava posicionado, ó rei, em sua cabeça. E em seu pescoço, ó Bharata, estava Surasena, e teu filho Duryodhana, ó rei, cercado por muitos reis. E o soberano dos Pragjyotishas, junto com os Madras, os Salviras, e os Kekayas, e cercado por um grande exército, estava posicionado, ó rei, em seus peitos. E Susarma o rei de Prastala, acompanhado por suas próprias tropas, permaneceu, equipado com armadura, na asa esquerda. E os Tusharas, os Yavanas e os Sakas, junto com os Chulikas, ficaram na asa direita, ó Bharata, daquela ordem de batalha. Esruteushi Satetishi e o filho de Somadatta, ó majestade, estavam posicionados na retaguarda daquela ordem de batalha, protegendo uns aos outros. Então os Pandavas, ó rei, avançaram contra os Kauravas para lutar. O sol, ó Bharata, tendo subido quando a batalha começou. E elefantes procederam contra elefantes.
e cavaleiros avançaram contra cavaleiros, guerreiros em carros contra guerreiros em carros, ó rei, e contra elefantes também, naquele conflito aterrador. E homens em carros avançaram contra condutores de elefantes, e condutores de elefantes contra cavaleiros. E guerreiros em carros lutaram com soldados da infantaria, e cavalaria com infantaria. E todos os guerreiros, ó rei, estimulados pela fúria, avançaram uns contra os outros em batalha. E o exército Pandava, protegido por Bhimazena e Arjuna e os gêmeos, parecia belo como a noite enfeitada com estrelas. E teu exército também, com Bhishma e Kripa e Drona e Shalya e Duryodhana, e outros, brilhava como o firmamento coberto com os planetas. E Bhimazena, o filho de Kunti, dotado de grande bravura, vendo Drona, avançou contra a divisão do filho de Bharadvaja, levado por seus corcéis de grande velocidade. Então Drona, excitado com cólera naquele conflito e dotado de grande energia, perfurou Bhima com 9 flechas feitas totalmente de ferro, visando seus membros vitais. Profundamente perfurado pelo filho de Bharadvaja naquele combate, Bhima despachou o quadrigário de Drona para a região de Yama. Nisso o filho de Bharadvaja, dotado de grande destreza, ele mesmo controlando seus corcéis, começou a consumir o exército Pandava como fogo, consumindo uma pilha de algodão. E enquanto assim massacrados, ó rei, por Drona e Bhishma, os Sanjayas junto com os Kekayas fugiram. E assim tuas tropas também, mutiladas por Bhima e Arjuna, ficaram privadas de sua razão enquanto elas resistiam, como uma mulher bela em seu orgulho. E naquele conflito destrutivo de heróis grande foi a desgraça, ó Bharata, que aconteceu ao teu exército e ao deles. E nós contemplamos a visão extraordinária, ó Bharata, das tropas lutando umas com as outras indiferentes às suas vidas. E os Pandavas e os Kauravas, ó rei, naquele conflito, lutaram uns com os outros neutralizando as armas uns dos outros. Capítulo 76. Dhritarashtra explica grandes preparações do exército. Dhritarashtra disse: nosso exército é possuidor de muitas excelências, consistindo em diversas tropas, sua eficiência é admirável. Ele é além disso organizado de acordo com as regras da ciência e, portanto, deve ser irresistível. Ele é extremamente afeiçoado a nós, e sempre dedicado a nós. Ele é submisso, e livre dos defeitos de embriaguez e licenciosidade. Sua bravura foi testada anteriormente. Os soldados não são nem muito velhos nem muito jovens. Eles não são nem magros nem corpulentos. De hábitos ativos, de corpos bem desenvolvidos e fortes, eles estão livres de doença. Eles estão envolvidos em armaduras e bem equipados com armas. Eles são experimentados em todas as espécies de armas. Eles são hábeis em lutas com espadas, com braços nus, e com maças. Eles são bem exercitados em lanças, sabres, e dardos, como também em clavas de ferro, flechas curtas, vinábulos e malhos. Eles são dedicados a todos os tipos de exercícios armados, e são experientes em montar e descer das costas de elefantes, em se deslocar para frente e recuar, em atacar eficientemente, em marcha e retirada. Muitas vezes eles foram testados na condução de elefantes e cavalos e carros. Tendo sido examinados devidamente, eles têm recebido remuneração, e não por causa de linhagem, nem por favoritismo, nem por relacionamento, nem por força de afeiçoamento, nem por conexões de nascimento e sangue. Eles são todos respeitáveis e honestos, e seus parentes têm sido bem tratados e gratificados por nós. Nós temos feito a eles muitos préstimos. Eles são, além disso, todos homens renomados e dotados de grande energia mental. Ó filho, eles são além disso protegidos por muitos principais dos homens, dotados de grande energia, e de realizações famosas, parecendo os próprios regentes do mundo e famosos na terra inteira. Inúmeros kshatriyas, respeitados por todo o mundo, e que por sua própria vontade tomaram nosso partido com seus exércitos e seguidores também os protegem.
De fato, nosso exército é como o vasto oceano cheio com a água de rios inumeráveis correndo de todas as direções. Ele está cheio de elefantes, e de carros os quais, embora desprovidos de asas, contudo parecem com os ocupantes alados do ar. Vastos números de combatentes constituem as águas daquele oceano, e os corcéis e outros animais constituem suas ondas terríveis. Inúmeras espadas e massas e dardos e flechas e lanças constituem os remos amontoados naquele oceano. Abundando com estandartes e ornamentos e adornados com tecidos incrustados com ouro e pedras preciosas, os corcéis e elefantes impetuosos constituem os ventos que o agitam à fúria. Nossa hoste, portanto, realmente parece com o oceano vasto, sem margem rugindo em fúria. E aquela hoste é protegida por Drona e Bhishma e por Kritavarma e Kripa e Dussasana, e outros encabeçados por Jayadratha. Ela é também protegida por Bhagadatta e Vikarna, pelo filho de Drona e o filho de Suvala, e Valika e por muitos outros heróis poderosos e de grandes almas do mundo. Que nosso exército, contudo, seja massacrado em batalha é devido somente ao fado predestinado, ó Sanjaya. Nem homens nem rishis muito abençoados de antigamente alguma vez viram semelhantes preparações para a batalha sobre a terra antes. Que um exército tão grande, reunido de acordo com a ciência, e ligado a nós por riqueza, ainda seja massacrado em batalha. Pai, o que isso pode ser exceto o resultado do destino? Ó Sanjaya, tudo isso parece ser antinatural. De fato Vidura muitas vezes disse o que era benéfico e desejável. Mas meu filho perverso Duryodhana não aceitaria isso. Eu creio que aquela pessoa sábia e de grande alma tinha previsto tudo o que está agora acontecendo e por isso ele deu o conselho. Ó Sanjaya, tudo isso, em todos os seus detalhes, foi pré-arranjado por ele, pois aquilo que é ordenado pelo Criador deve acontecer como ordenado e não pode ser de outra maneira. Capítulo 77. Sanjaya critica Dhritarashtra por causar a batalha. Bhima e Drishtadyumna causam o massacre. Drona aparece. Sanjaya disse: Tu, ó rei, por consequência do teu próprio erro, foste atingido por esta calamidade. Ó touro da raça Bharata, as falhas que tu, ó monarca, viste naquele comportamento injusto em direção aos Pandavas, não foram vistas por Duryodhana. Foi por tua falha, ó rei, que o jogo de dados ocorreu. E foi por tua falha que essa batalha ocorreu com os Pandavas. Tendo cometido um pecado, portanto, colha o fruto daquele teu pecado. Uma pessoa colhe o fruto das ações cometidas por ela mesma. Portanto, ó rei, colha o resultado das tuas próprias ações nesse e no outro mundo. Portanto, ó monarca, embora atingido por essa calamidade, todavia fique calmo, e escute, ó majestade, ao relato da batalha enquanto eu a recito. O heróico Bhimazena, tendo com suas flechas afiadas rompido a tua poderosa formação de combate, então se aproximou de todos os irmãos mais novos de Duryodhana. O poderoso Bhima, vendo Dussasana e Durvisa e Dussa e Durmada e Jayasena e Vikarna e Chitrasena e Sudarsana, e Sharushitra e Suvarma e Duskarna e Karna, e muitos outros poderosos guerreiros em carros, excitado com raiva da hoste da Dhritarashtra perto o suficiente dele, penetrou na tua imensa formação de combate que era protegida por Bhishma naquela batalha. Então, vendo ele em seu meio, todos aqueles guerreiros disseram: ó reis, vamos matá-lo. Então aquele filho de Prita foi cercado por aqueles seus primos que estavam firmemente decididos a tirar sua vida. E Bhima então parecia com o próprio Surya de esplendor ardente cercado pelos planetas poderosos de natureza má, na época da destruição universal. E embora o filho de Pandu estivesse lá no próprio meio da hoste Kaurava, contudo o medo não entrou em seu coração, como ele não entrou no de Indra enquanto cercado pelos Danavas na batalha violenta de antigamente entre os celestiais e os Asuras. Então milhares de guerreiros em carros, armados com todas as armas e totalmente preparados para a batalha, oprimiram sua pessoa solitária com flechas terríveis.
Nisso o heróico Bhima, desconsiderando os filhos de Dhritarashtra, matou naquele conflito muitos guerreiros principais do exército Kaurava, lutando de carros ou sobre as costas de elefantes e corcéis. E averiguando o propósito nutrido por aqueles seus primos que estavam empenhados em sua destruição, o poderoso Bhima colocou seu coração em matar todos eles. Então, deixando seu carro e pegando sua massa, o filho de Pandu começou a castigar aquele verdadeiro mar de tropas da Dhritarashtra. Então, quando Bhimazena penetrou dessa maneira na hoste da Dhritarashtra, Drishtadyumna, o filho de Prishata, abandonando Drona com quem ele tinha estado lutando, rapidamente procedeu ao local onde o filho de Suvala estava posicionado. Aquele touro entre homens, frustrando inúmeros guerreiros do teu exército, aproximou-se do carro vazio de Bhimazena naquela batalha. E vendo naquele conflito Visoka, o quadrigário de Bhimazena, Drishtadyumna, ó rei, ficou muito triste e quase privado de sua razão. Com voz sufocada em lágrimas, e suspirando enquanto falava, ele questionou Visoka, em aflição, dizendo: onde está Bhima, que é caro para mim como minha própria vida? Visoka então, unindo suas mãos, respondeu para Drishtadyumna dizendo: o filho poderoso de Pandu, dotado de grande força, me mandando esperar por ele aqui, penetrou sozinho na hoste da Dhritarashtra, que parece o próprio oceano. Aquele tigre entre homens muito alegremente disse para mim essas palavras: espere por mim, ó quadrigário, contendo os cavalos por um curto espaço de tempo, até eu matar aqueles que estão empenhados na minha destruição. Vendo então o poderoso Bhima avançando com massa na mão, todas as nossas tropas que o protegiam ficaram cheias de alegria. Então, nessa batalha terrível e violenta, ó príncipe, teu amigo, rompendo a poderosa formação de combate do inimigo, entrou dentro dela. Ouvindo essas palavras de Visoka, o filho de Prishata, Drishtadyumna, dotado de grande força, disse para o quadrigário essas palavras no campo de batalha: que necessidade eu tenho hoje da própria vida, se esquecendo minha afeição pelos Pandavas eu abandonar Bhima em batalha? Se eu voltar hoje sem Bhima, o que os kshatriyas dirão de mim? O que eles falarão de mim quando eles souberem que enquanto eu estava no campo Bhima penetrou sozinho na ordem de batalha hostil fazendo uma única abertura nela? Os deuses com Indra em sua chefia castigam com mal aquele que, abandonando seus camaradas em batalha, volta para casa ileso. O poderoso Bhima, além disso, é meu amigo e parente. Ele é dedicado a mim, e eu também sou dedicado àquele matador de inimigos. Portanto, eu irei para lá, para onde Bhima foi. Veja-me matando o inimigo como vazava matando os Danavas. Dizendo isso, o heróico Drishtadyumna, ó Bharata, procedeu pelo meio do inimigo, pelos caminhos abertos por Bhimazena e marcados por elefantes esmagados com sua massa. Ele então obteve visão de Bhimazena destruindo as tropas hostis ou derrubando guerreiros kshatriya como a tempestade, devastando fileiras de árvores. E guerreiros em carros e cavaleiros e soldados de infantaria e elefantes, enquanto assim massacrados por ele, proferiam gritos altos de dor. E gritos de ai ai provinha das tuas tropas, ó majestade, enquanto elas eram massacradas pelo vitorioso Bhima habilidoso em todos os modos de guerra. Então os guerreiros Kaurava todos habilidosos com armas, cercando Vrikudara por todos os lados, destemidamente derramaram sobre ele suas chuvas de flechas ao mesmo tempo. Então o filho poderoso de Prishata, vendo aquele principal de todos os manejadores de armas, aquele herói célebre, o filho de Pandu, assim atacado por todos os lados por tropas ferozes de inimigos em formação cerrada, mutilado com flechas, trilhando o campo a pé, e vomitando o veneno de sua ira, com massa na mão e parecendo com o próprio destruidor na hora da dissolução universal, rapidamente se aproximou dele e confortou-o com sua presença. E acolhendo em seu carro, e arrancando as flechas de todos os seus membros, e abraçando calorosamente, o filho de grande alma de Prishata confortou Bhimazena no próprio meio do inimigo.
Então teu filho, naquele conflito terrível, se aproximando rapidamente de seus irmãos, disse para eles: esse filho de Drupada de alma perversa está agora reunido com Bhimazena. Vamos todos nos aproximar juntos dele para matá-lo. Não deixemos o inimigo procurar nossas tropas para lutar. Ouvindo essas palavras, os Dhritarashtra's, assim incitados pela ordem de seu irmão mais velho e incapazes de tolerar o inimigo, avançaram rapidamente, com armas erguidas, para matar Drishtadyumna como cometas ardentes na hora da dissolução universal. Pegando seus arcos belos, aqueles heróis, fazendo a própria terra tremer, com a vibração das cordas de seus arcos e o estrépito das rodas de seus carros, derramaram flechas sobre o filho de Drupada, como as nuvens cobrindo o leito da montanha com torrentes de chuva. Mas aquele herói conhecedor de todos os modos de guerra, embora assim atacado com flechas afiadas, naquela batalha, não vacilou. Por outro lado, aquele poderoso guerreiro em carro, o filho jovem de Drupada, vendo aqueles teus filhos heróicos diante dele em batalha e se esforçando ao máximo, estando desejoso de matá-los, aplicou aquela arma aterradora chamada Pramoana e lutou com teus filhos, ó rei, como Indra com os Danavas em batalha. Então aqueles guerreiros heróicos foram privados de seus sentidos, suas mentes e força afligidas pela arma Pramoana. E os Kauravas fugiram em todas as direções, com seus corcéis e elefantes e carros, vendo aqueles teus filhos privados de seus sentidos em um desmaio como aqueles cujas horas tinham chegado. E naquele momento Drona, o principal de todos os manejadores de armas, se aproximando de Drupada, perfurou com 3 flechas ardentes. E aquele monarca então, ó rei, Drupada, profundamente perfurado por Drona, deixou a batalha, ó Bharata, lembrando de sua antiga hostilidade com o filho de Bharadvaja. Nisso Drona, dotado de grande destreza, tendo assim derrotado Drupada, soprou sua concha. E ouvindo o clangor de sua concha, todos os Somakas foram tomados pelo medo. Então Drona, possuidor de grande energia, aquele principal de todos os manejadores de armas, soube que teus filhos tinham sido privados de seus sentidos em batalha com a arma Pramoana. Então o filho de Bharadvaja, desejoso de resgatar os príncipes, deixou depressa aquela parte do campo onde ele estava e foi ao local onde teus filhos estavam. E aquele arqueiro poderoso, o filho de Bharadvaja de grande coragem, viu lá Drishtadyumna e Bhima se movendo rapidamente pelo campo naquele conflito terrível. E aquele poderoso guerreiro em carro viu teus filhos privados de seus sentidos. Pegando então a arma chamada Prajna, ele neutralizou a arma Pramoana que Drishtadyumna tinha disparado. Então teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, quando seus sentidos voltaram, mais uma vez procederam para lutar com Bhima e o filho de Prishata. Então Yudhishthira, se dirigindo às suas próprias tropas, disse: que 12 bravos guerreiros em carros equipados com armadura e encabeçados pelo filho de Subhadra sigam, ao máximo de seu poder, o caminho de Bhima e do filho de Prishata em batalha. Que informações sejam obtidas daqueles 2 guerreiros. Meu coração está muito inquieto. Assim ordenados pelo rei, aqueles heróis possuidores de grande destreza em batalha e orgulhosos de sua coragem, dizendo sim, todos prosseguiram adiante quando o sol tinha alcançado o meridiano. E aqueles castigadores de inimigos então, isto é, os Kaikeyas e os filhos de Draupadi, e Drishtaketu de grande destreza, apoiados por uma grande tropa e com Abhimanyu em sua chefia, e se dispondo na formação de combate chamada Sushimuka, de boca de agulha, é uma coluna em forma de cunha com a extremidade fina ou pontuda virada para o lado do inimigo, penetraram naquela divisão de carros dos Dhritarashtra's em batalha. E tuas tropas, ó rei, cheias de medo de Bhimazena e privadas de seus sentidos por Drishtadyumna, foram incapazes de resistir ao avanço daqueles arqueiros poderosos encabeçados por Abhimanyu. E eles estavam realmente desamparados, como uma dama nas ruas.
E aqueles arqueiros poderosos com estandartes matizados com ouro atravessando as tropas Kaurava, procederam com grande velocidade para resgatar Drishtadyumna e Vrikudara. E os últimos, vendo aqueles arqueiros poderosos encabeçados por Abhimanyu, se regozijaram e continuaram a prostrar tuas tropas. E o heróico príncipe de Panchala, o filho de Prishata, vendo enquanto isso seu preceptor avançando em direção a ele com grande velocidade, não desejou mais efetuar a morte de teus filhos. Fazendo Vrikudara então o ser levado sobre o carro do rei dos Kaikeyas, ele avançou em grande cólera contra Drona habilidoso com flechas e todas as armas. E aquele matador de inimigos, o filho valente de Bharadvaja, excitado com raiva, cortou como uma flecha de cabeça larga o arco do filho de Prishata que estava avançando em direção a ele com impetuosidade. E se lembrando do alimento que ele tinha comido de seu mestre e desejoso de fazer bem para Duryodhana, ele também despachou centenas de flechas atrás do filho de Prishata. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Prishata, pegando outro arco, perfurou Drona com 70 flechas afiadas em pedra, e providas de asas de ouro. Então aquele opressor de inimigos, Drona, mais uma vez cortou seu arco, e despachou seus 4 corcéis para a residência de Yama com 4 flechas excelentes, e também matou seu quadrigário, ó Bharata, com uma flecha de cabeça larga. Então aquele poderoso guerreiro em carro de braços fortes, Drishtadyumna, descendo rapidamente daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, subiu no carro magnífico de Abhimanyu. Então Drona fez o exército Pandava consistindo em carros, elefantes, e corcéis, tremer, na própria vista de Bhimazena e do filho inteligente de Prishata. Vendo então aquele exército assim enfraquecido por Drona de energia imensurável, todos aqueles poderosos guerreiros em carros foram incapazes de impedir sua fuga. E aquele exército, assim massacrado por Drona com suas flechas afiadas, começou a se mover em círculos lá, como um mar agitado. E contemplando o exército Pandava naquela condição, tuas tropas estavam cheias de satisfação. E vendo o preceptor excitado com raiva e consumindo dessa maneira as tropas do inimigo, todos os teus guerreiros, ó Bharata, deram gritos altos e proferiram exclamações em louvor a Drona. Capítulo 78. Bhima vê Duryodhana. Sanjaya disse. Então o rei Duryodhana, recuperando seus sentidos, mais uma vez começou a resistir a Bhima com chuvas de flechas. E mais uma vez aqueles poderosos guerreiros em carros, teus filhos, juntos, começaram a lutar valentemente com Bhimazena. E Bhimazena também de braços poderosos durante aquela batalha, alcançando seu carro, subiu nele e procedeu para o local onde teus filhos estavam. E pegando um arco forte e muito resistente adornado com ouro e capaz de tirar as vidas de inimigos, ele perfurou teus filhos naquele conflito, com suas flechas. Então o rei Duryodhana atingiu o poderoso Bhimazena nos próprios órgãos vitais com uma flecha comprida muito afiada. Então aquele arqueiro poderoso, perfurado assim profundamente por teu filho, arco na mão, estirando violentamente o seu próprio com olhos vermelhos de ira, atingiu Duryodhana em seus 2 braços e no peito com 3 flechas. Mas atingido dessa maneira, ó rei, ele não se moveu, como um príncipe das montanhas. Vendo então aqueles 2 heróis estimulados pela raiva e atingindo um ao outro, os irmãos mais novos de Duryodhana, todos os quais eram heróis preparados para sacrificar suas vidas, lembrando de seu plano anteriormente formado de atormentar Vrikudara de feitos terríveis, se puseram em movimento firmemente decididos, para derrotá-lo. E quando eles se lançaram sobre ele em batalha, Bhimazena de grande força avançou contra eles, ó rei, como um elefante avançando contra um atacante igual. Excitado com fúria e dotado de grande energia, aquele herói célebre então, ó rei, afligiu teu filho Chitrasena com uma flecha comprida.
E com relação aos teus outros filhos, aquele descendente de Bharata atingiu eles todos naquela batalha, com diversas espécies de flechas equipadas com asas de ouro e dotadas de grande ímpeto. Então o rei Yudhishthira o Justo, dispondo todas as suas próprias divisões apropriadamente, despachou 12 poderosos guerreiros em carros, incluindo Abhimanyu e outros para seguirem atrás de Bhimazena. Eles, ó rei, todos procederam contra aqueles poderosos guerreiros em carros, teus filhos. Vendo aqueles heróis em seus carros, parecendo com o próprio sol ou o fogo em esplendor, aqueles grandes arqueiros de refulgência brilhante e beleza excelente, parecendo resplandecentes naquele conflito terrível com ornamentos de ouro, teus filhos poderosos abandonaram Bhima com quem eles tinham estado lutando. Os filhos de Kunti, no entanto, não puderam tolerar a visão deles abandonando o conflito com vida. Capítulo 79. Batalha à tarde. Sanjaya disse: Então Abhimanyu, acompanhado por Bhimazena, perseguindo teus filhos, afligiu eles todos. Então os poderosos guerreiros em carros do teu exército, incluindo Duryodhana e outros, vendo Abhimanyu e Bhimazena junto com o filho de Prishata no meio das tropas Kaurava, pegaram seus arcos, e levados por seus cavalos velozes, avançaram para o local onde aqueles guerreiros estavam. E naquela tarde, ó rei, uma luta terrível ocorreu entre os combatentes poderosos do teu exército e aqueles do inimigo, ó Bharata. E Abhimanyu, tendo, naquela batalha aterradora, matado os corcéis de Vikarna, perfurou o último com 25 flechas pequenas. Então aquele poderoso guerreiro em carro, Vikarna, abandonando aquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, subiu no carro resplandecente, ó rei, de Chitrasena. Então assim posicionados no mesmo carro, aqueles 2 irmãos da família de Kuru, o filho de Arjuna cobriu, ó Bharata, com chuvas de flechas. Então Durjaya e Vikarna perfuraram Abhimanyu com 5 flechas feitas totalmente de ferro. Abhimanyu, no entanto, não estremeceu de modo algum, mas ficou firme como a montanha Meru. Dussasana naquela batalha, ó majestade, lutou com os 5 irmãos Kekaya. Tudo isso, ó grande rei, parecia muito extraordinário. Os filhos de Draupadi, excitados com raiva, resistiram a Duryodhana naquela batalha. E cada um deles, ó rei, perfurou teu filho com 3 flechas. Teu filho também, invencível em batalha, perfurou cada um dos filhos de Draupadi, ó monarca, com flechas afiadas. E perfurado por eles em retorno e banhado em sangue, ele brilhava como uma colina com corregozinhos de água misturada com greda vermelha deslizando por seu leito. E o poderoso Bhishma também, naquela batalha, ó rei, afligiu o exército Pandava como um vaqueiro espancando seu rebanho. Então, ó monarca, o som do Gandiva foi ouvido, de Partha, que estava empenhado em massacrar o inimigo à direita do exército. E naquela parte do campo troncos sem cabeças acumulavam-se aos milhares, entre as tropas, ó Bharata, dos Kauravas e dos Pandavas. E o campo de batalha parecia um oceano cuja água era sangue, e cujos redemoinhos eram as flechas disparadas pelos combatentes. E os elefantes constituíam as ilhas daquele oceano, e os corcéis suas ondas. E carros constituíam os navios pelos quais homens valentes o cruzavam. E muitos combatentes corajosos, com braços cortados, privados de armadura, e horrivelmente mutilados, eram vistos jazendo lá centenas e milhares. E com os corpos de elefantes enfurecidos privados de vida e banhados em sangue, o campo de batalha, ó Bharata, parecia como se coberto com colinas. E a vista estupenda que nós vimos lá, ó Bharata, era que nem no exército deles nem no teu havia uma única pessoa que estivesse relutante em lutar. E assim, ó monarca, aqueles bravos guerreiros, do teu exército e dos Pandavas, lutaram, procurando glória e desejosos de vitória. Capítulo 80. Batalha violenta ao pôr do sol. Dushkama morto. Sanjaya disse:
Então quando o sol assumiu uma cor vermelha, o rei Duryodhana, desejoso de lutar, avançou em direção a Bhima desejando matá-lo. Vendo aquele guerreiro heróico nutrindo animosidade profunda indo dessa maneira em direção a ele, Bhimazena, excitado com grande fúria, disse essas palavras: chegou aquela hora a qual eu tenho desejado por tantos anos. Eu te matarei hoje se tu não abandonares a batalha. Matando a ti eu hoje dissiparei as tristezas de Kunti como também de Draupadi e as misérias que foram nossas durante nosso exílio nas florestas. Cheio de orgulho, tu antigamente humilhaste os filhos de Pandu. Veja, ó filho de Gandhari, o terrível resultado daquele comportamento pecaminoso. Seguindo os conselhos de Karna como também do filho de Suvala, e fazendo pouco caso dos Pandavas, tu antigamente te comportaste em direção a eles como tu tinhas sugerido. Tu também desrespeitaste Krishna que te rogou pela paz. Com o coração alegre tu despachaste o Luca até nós com tuas mensagens. Por tudo isso, eu te matarei hoje com todos os teus parentes, e assim vingarei todas aquelas tuas ofensas dos tempos passados. Tendo dito essas palavras, Bhima curvando seu arco e esticando-o repetidamente, e pegando diversas flechas terríveis cuja refulgência parecia aquela do próprio relâmpago, e cheio de ira, rapidamente disparou 36 delas em Duryodhana. E aquelas flechas pareciam as chamas de um fogo ardente, e rumaram reto com a força do raio. E então ele perfurou o arco de Duryodhana com 2 flechas, e seu quadrigário com 2. E com 4 flechas ele despachou os 4 corcéis de Duryodhana para as regiões de Yama. E aquele opressor de inimigos então, com 2 flechas disparadas com grande força, cortou naquela batalha o guarda-sol do rei de seu carro excelente. E com 3 outras flechas ele cortou o seu estandarte belo e brilhante. E tendo cortado, ele proferiu um grito alto na própria vista do teu filho. E aquele belo estandarte do último, decorado com diversas pedras preciosas, caiu repentinamente no chão de seu carro como um lampejo de relâmpago das nuvens. E todos os reis viram aquele estandarte belo do rei Kuru, portando o emblema de um elefante, enfeitado com pedras preciosas, e brilhante como o sol, cair cortado por Bhimazena. E aquele poderoso guerreiro em carro, Bhima, então perfurou Duryodhana naquela batalha, sorrindo naquele momento, com 10 flechas como um condutor, perfurando um elefante poderoso com gancho. Então aquele principal dos guerreiros em carros, o rei poderoso dos Sindhus, apoiado por muitos guerreiros valentes, se colocou no flanco de Duryodhana. E então aquele grande guerreiro em carro, Kripa, ó o rei, fez o vingativo Duryodhana, aquele filho da linhagem de Kuru, de energia imensurável, subir no seu próprio carro. Então o rei Duryodhana, profundamente perfurado por Bhimazena e sentindo grande dor, sentou-se na plataforma daquele carro. Então Jayadratha, desejoso de matar Bhima, cercou-o por todos os lados com vários milhares de carros. Então, ó o rei, Drishtaketu e Abhimanyu de grande energia, e os Kekayas, e os filhos de Draupadi, todos enfrentaram teus filhos. E Abhimanyu de grande alma atingiu eles todos, perfurando cada um com 5 flechas retas, parecendo os raios do céu ou da própria morte, disparadas de seu arco excelente. Nisso, todos eles, incapazes de suportar isso friamente, derramaram sobre aquele principal dos guerreiros em carros, o filho de Subhadra, uma perfeita torrente de flechas afiadas como nuvens carregadas de chuva, derramando chuva no leito das montanhas de Meru. Mas Abhimanyu, aquele guerreiro invencível talentoso com armas, afligido dessa maneira por eles em batalha, fez todos os teus filhos, ó o rei, tremerem como um manejador do raio fazendo os poderosos Asuras tremerem na batalha entre os celestiais e os últimos. Então aquele principal dos guerreiros em carros, ó Bharata, disparou 14 flechas de cabeça larga, ameaçadoras e parecendo cobras de veneno virulento, em Vikarna. Dotado de grande destreza e como se dançando naquela batalha, ele derrubou com aquelas flechas o estandarte de Vikarna de seu carro e matou também seu quadrigário e corcéis.
Então aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Subhadra, novamente disparou em Vikarna muitas outras flechas que eram bem temperadas, de rumo reto, e capazes de penetrar toda a armadura. E aquelas flechas equipadas com penas da ave Kamka, atingindo Vikarna e atravessando seu corpo, entraram na terra, como cobra silvando. E aquelas flechas, com asas e pontas decoradas com ouro, banhadas no sangue de Vikarna, pareceram vomitar sangue sobre a terra. Vendo Vikarna assim perfurado, seus outros irmãos avançaram, naquela batalha, contra aqueles guerreiros em carros encabeçados pelo filho de Subhadra. E quando aqueles guerreiros invencíveis sobre seus próprios carros se aproximaram daqueles combatentes do exército Pandava, resplandecentes como muitos sóis e permanecendo em seus carros, ambos começaram a perfurar uns aos outros. E Durmuka, tendo perfurado Srutakarman com 5 flechas, cortou o estandarte do último como uma única flecha e então perfurou seu quadrigário com 7. E chegando mais perto, ele matou com meia dúzia de flechas os corcéis de seu inimigo, velozes como o vento e equipados em armadura dourada, e então derrubou seu quadrigário. Srutakarma, no entanto, permanecendo naquele seu carro, os corcéis do qual estavam mortos, arremessou em grande cólera um dardo brilhante como um meteoro ardente. Aquele dardo, brilhando com refulgência, atravessando a sólida cota de malha de Durmuka, penetrou na terra. Enquanto isso o poderoso Sutazoma, vendo Srutakarman privado de seu carro, o fez subir sobre seu próprio carro na própria vista de todas as tropas. O heróico Srutakirti avançou contra teu filho Jayatsena naquela batalha, desejoso, ó rei, de matar aquele guerreiro renomado. Então teu filho Jayatsena, ó rei, com uma flecha afiada, tendo uma cabeça de ferradura, sorrindo naquele momento, cortou o arco dos Srutakirti de grande alma quando o último se aproximou esticando em suas mãos. Então o Satânica, vendo o arco de seu irmão cortado, dotado como ele era de grande coragem, rapidamente foi àquele local, rugindo repetidamente como um leão. E Satânica, esticando seu arco naquela batalha com grande força, perfurou Jayatsena rapidamente com 10 flechas, e proferiu um grito alto como um elefante enfurecido. E com outra flecha de ponta afiada e capaz de penetrar toda a armadura, Satânica perfurou profundamente Jayatsena no peito. Exatamente naquele momento, Dushkarna, que estava perto de seu irmão Jayatsena enfurecido, cortou arco e flecha de Satânica. Então o poderoso Satânica, pegando outro arco excelente capaz de aguentar uma grande tensão, migrou muitas flechas afiadas. E dirigindo-se a Dushkarna na presença de seu irmão Jayatsena, dizendo espere, espere, ele atirou nele aquelas flechas afiadas e ardentes parecendo com muitas cobras. E então ele rapidamente cortou o arco de Dushkarna com uma flecha, e matou seu quadrigário, ó majestade, com 2, e então perfurou o próprio Dushkarna com 7 flechas. E aquele guerreiro impecável então como uma dúzia de flechas afiadas matou todos os corcéis de Dushkarna que eram velozes como a mente e de cor variada. E então com outra flecha de cabeça larga, bem mirada e capaz de correr rapidamente, Satânica, excitado com grande ira, perfurou Dushkarna profundamente no peito. E nisso o último caiu sobre a terra como uma árvore atingida pelo raio. Vendo Dushkarna morto, 5 poderosos guerreiros em carros, ó rei, cercaram Satânica por todos os lados, desejosos de matá-lo. E eles atacaram o renomado Satânica com chuvas de flechas. Então os 5 irmãos Kekaya, estimulados pela cólera, se aproximaram de Satânica para resgatá-lo. Vendo os últimos se aproximando deles, teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, avançaram em direção a eles como elefantes, avançando contra elefantes poderosos. Esses entre teus filhos, isto é, Durmuka e Durjaya e o jovem Durmarshana e Satranjaya e Satrusha, todos guerreiros renomados, excitados com raiva, procederam, ó rei, contra os 5 irmãos Kekaya.
em seus carros que pareciam cidades fortificadas, aos quais estavam unidos corcéis enfeitados com ornamentos, e que estavam decorados com belos estandartes de cor variada. Aqueles heróis manejando arcos excelentes e equipados com belas cotas de malha e possuindo estandartes excelentes, entraram no exército hostil como leões entrando em uma floresta de outros, atacando uns aos outros. Violenta e terrificante foi a batalha que se seguiu entre eles e o inimigo, na qual carros e elefantes se emaranharam uns com os outros, nutrindo sentimentos de hostilidade uns pelos outros. A batalha terrível na qual eles tomaram parte durou por um curto espaço de tempo por volta do pôr do sol, aumentando a população do reino de Yama. E guerreiros em carros e cavaleiros aos milhares estavam espalhados sobre o campo. E Bhishma, o filho de Santanu, excitado com fúria, começou a massacrar as tropas dos Pandavas de grande alma com suas flechas retas. E com suas flechas ele começou a despachar os combatentes dos Panchalas para os domínios de Yama. E o avô, tendo assim dividido as tropas dos Pandavas, finalmente retirou suas tropas e se recolheu, ó rei, para seu acampamento. E o rei Yudhishthira também, vendo Drishtadyumna e Vrikudara, cheirou suas cabeças, e cheio de alegria, se retirou para suas tendas.